Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Há um cansaço que não vem do corpo, um cansaço que nasce da alma, de tanto tentar ser o que esperam, de tanto sorrir quando não se tem vontade, de tanto engolir palavras por medo de decepcionar. Esse é o fardo invisível de quem vive tentando agradar, e ele pesa mais do que parece. Desde cedo, aprendemos que ser aceito é o caminho mais seguro, que agradar é virtude, que ceder é sinal de maturidade. Mas o que ninguém ensina é o preço que se paga por viver assim. Aos poucos, você vai se afastando de si, vai se tornando uma versão moldada pelo olhar do outro. E o pior, começa a não acreditar que essa versão é você. Mas não é. Carl Jung chamava isso de viver aprisionado na persona, a máscara social que usamos para existir em sociedade. Ela é necessária, sim, mas se torna perigosa quando você esquece que é apenas uma parte, e não o todo. Quando a máscara se cola ao rosto, você já não sabe mais onde termina o papel e começa a sua verdade. A grande ilusão é acreditar que agradar garante amor. Mas o que geralmente produz é alienação. Alienação do seu próprio centro. Porque, quanto mais você tenta ser o que o outro quer, mais se distancia daquilo que realmente é. E em vez de proximidade, nasce o vazio. Um vazio educado, simpático, gentil, mas completamente desconectado da própria alma. Nietzsche dizia que quem vive para o olhar alheio nunca se encontra. E talvez seja isso que tantos sentem hoje. Uma vida aparentemente certa, mas emocionalmente distante. Relacionamentos mantidos por medo, escolhas feitas por conveniência, gestos repetidos por obrigação. E no fundo, uma pergunta silenciosa: quem sou eu, de verdade, quando ninguém está olhando? Não, você não precisa sumir. Não precisa se isolar na floresta, nem romper com tudo. O que você precisa, talvez pela primeira vez, é parar e se perguntar: quanto da sua vida hoje é realmente sua? E quanto é apenas expectativa? Essa resposta não virá do outro. Só pode nascer de um reencontro com aquilo que você tentou esconder, só para ser aceito. Você já sentiu que está interpretando um papel que não escolheu? Como se, ao longo dos anos, tivesse aprendido a sorrir do jeito certo, a falar o que esperam, a parecer forte quando tudo desaba por dentro. Esse é o efeito da persona, como descreveu Carl Jung. Uma criação necessária para conviver em sociedade, mas que se torna perigosa quando esquecemos que ela não é quem somos. A persona é a máscara que você aprendeu a usar para ser aceito. No trabalho, no relacionamento, até nos momentos de lazer. É a versão socialmente adequada de você. O problema começa quando essa máscara cola no rosto e você já não sabe mais onde termina a performance e começa a verdade. Porque, quanto mais tempo você passa agradando, menos espaço resta para existir com autenticidade. A neurociência comprova o que a psicologia já sabia. Viver tentando corresponder às expectativas dos outros aciona continuamente o sistema de ameaça do cérebro. O corpo interpreta isso como estresse constante. E o resultado aparece em formas silenciosas. Tensão no peito, ansiedade inexplicável, dificuldades de sono, sensação de esvaziamento. O cérebro não distingue a máscara da verdade, mas a alma distingue. E ela se cala quando não é ouvida. Quantas pessoas você conhece que parecem fortes, confiantes, bem-sucedidas, mas, no silêncio, convivem com crises de identidade, insatisfação crônica e uma solidão que não se explica? Isso acontece porque viver como persona exige sacrificar partes inteiras de si. Sacrificar desejos, vontades, opiniões, até sentimentos. E ninguém sobrevive muito tempo sendo apenas o que os outros aprovam. Jung alertava: a persona é necessária, mas jamais pode substituir o self. Quando isso acontece, o indivíduo adoece. Primeiro no plano emocional, depois no corpo. Porque a dor de não se reconhecer consome de dentro para fora. E é assim que nasce aquele tipo de cansaço que não passa com o sono. Aquele tipo de desânimo que ninguém entende. Aquele tipo de desconexão que não se resolve com férias ou distrações. A pergunta então não é se você tem uma persona. Todos temos. A pergunta é: você ainda consegue se reconhecer por trás dela? Ou será que passou tanto tempo agradando que esqueceu quem realmente é?
Essa resposta talvez esteja guardada justamente naquilo que você aprendeu a esconder. Na sua raiva contida. Na sua tristeza não dita. Na sua vontade de dizer não, engolida dia após dia. Existe uma dor silenciosa em quem vive para agradar. É a dor de nunca saber se é amado por quem realmente é, ou apenas pelo papel que aprendeu a desempenhar. E é por isso que tanta gente vive em relacionamentos frágeis, onde se dá tudo, mas recebe pouco. Onde o medo de ser deixado é maior que o desejo de ser verdadeiro. Onde a submissão virou estratégia para não ser abandonado. Mas o amor de verdade, não nasce da concessão infinita. Não floresce onde só um lado cede. Não se sustenta na negação crônica de si mesmo. O filósofo Kierkegaard dizia com precisão: quem se anula por medo de perder o outro, já se perdeu. E essa perda não acontece de uma vez. Ela é gradual. Um dia você deixa de dizer o que pensa. No outro, tolera o que machuca. Depois, já não sabe mais o que sente. Até que sobra apenas o hábito de tentar agradar, mesmo sem saber mais porquê. Esse tipo de dinâmica gera relações desequilibradas, onde um lado dá sempre mais, onde o afeto depende de aprovação, onde a autoestima é medida pelo humor alheio. E com o tempo, a tentativa de agradar se transforma em autoabandono, não por maldade, mas por medo. Medo de desagradar e ser rejeitado, medo de decepcionar e ser esquecido, medo de mostrar quem é e não ser suficiente. Mas toda vez que você se submete para manter alguém por perto, você envia uma mensagem para si mesmo: eu não sou digno de amor do jeito que sou. E essa mensagem, repetida em silêncio, cria feridas invisíveis que se manifestam como insegurança, ansiedade, culpa. O que era para ser amor, vira um campo minado onde a sua presença depende da sua obediência. O que acontece então quando você nunca desaponta ninguém? Muitas vezes significa que já se decepcionou inúmeras vezes em silêncio, que já sufocou sua verdade tantas vezes, que nem lembra mais qual era. Agradar o tempo todo é um pacto com a invisibilidade. Um pacto que mais cedo ou mais tarde cobra caro. Porque o preço de nunca dizer não é viver rodeado de quem só te aceita quando você não se impõe. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Vale a pena manter quem só permanece quando você se abandona? Talvez o amor que você procura só exista a partir do momento em que você se escolhe. Mesmo que isso signifique decepcionar quem se acostumou com a sua submissão. Ser bom não é o problema. O problema é quando a bondade vira disfarce para o medo. Quando ser bonzinho é a única maneira que você aprendeu para se sentir aceito, amado, necessário. Quando você sorri por fora, mas por dentro sente raiva contida, mágoa engolida, desejos ignorados. Carl Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você reprime para caber no molde. Tudo o que você esconde por achar que não será aceito. A raiva, a frustração, o egoísmo humano e natural. Ser bonzinho o tempo todo, muitas vezes, não é virtude. É defesa. É uma fuga sutil da própria complexidade. Porque aceitar sua sombra assusta. Mas ignorá-la adoece. Nietzsche também apontava para isso. A moral do servo, do obediente, do dócil, como uma forma de castrar a própria vitalidade. Quando você reprime sua força interior para agradar, ela não desaparece. Ela se transforma em ressentimento. E esse ressentimento pode explodir em formas que nem você reconhece. Em relações onde você dá demais e depois se sente usado. Em ambientes onde você é sempre o apoio, mas nunca o escolhido. O mito cultural do bom menino e da boa moça ainda aprisiona adultos que vivem vidas que não escolheram. Pessoas que seguem regras invisíveis, criadas na infância, para serem amadas. Não incomode, não desobedeça, não diga o que pensa, não seja problema. E com isso, vão apagando sua espontaneidade, vão sufocando sua autenticidade, vão se tornando acessíveis para todos, menos para si mesmos. Existe algo contraintuitivo aqui. Acreditamos que ser bons demais nos fará ser valorizados. Mas o que muitas vezes acontece é o oposto. Bondade excessiva sem fronteira não gera respeito. Gera conveniência. E a conveniência nunca é sinônimo de amor. Pessoas que vivem para agradar tendem a atrair quem se aproveita. Não por maldade, mas porque a ausência de limites convida ao abuso sutil.
não se trata de se tornar frio ou egoísta. Trata-se de recuperar a própria inteireza, de entender que você não precisa sacrificar sua verdade para ser aceito, que você pode ser bom e firme, gentil e inteiro, compreensivo e verdadeiro, porque ser bonzinho, sem consciência, é como construir uma casa em terreno alheio. Mais cedo ou mais tarde, o chão cede, e você percebe que estava vivendo na expectativa dos outros e não na sua própria realidade. Em algum momento, a vida exige uma escolha: continuar sendo o que esperam, ou começar a ser quem você é. E essa escolha, para muitos, é dolorosa, porque implica desapontar, implica se afastar de papéis já consolidados, implica romper com o conforto da aprovação. Mas é nesse ponto que começa o processo que Jung chamou de individuação, o movimento em direção a uma existência mais autêntica, mais inteira, menos fragmentada. A individuação não é se tornar perfeito, é se tornar real. É olhar para dentro e reconhecer todas as suas partes. A persona que você usa para o mundo, a sombra que você aprendeu a esconder, e o self, que é o centro de quem você realmente é. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele exige enfrentamento, lucidez e, acima de tudo, coragem emocional para deixar de agradar e começar a existir de verdade. A vida social exige certo grau de adaptação. Isso é inevitável. Mas quando essa adaptação vira submissão constante, algo dentro de nós começa a murchar. Não há vitalidade onde tudo é controle. Não há verdade onde tudo é cálculo. O desafio é encontrar um ponto de equilíbrio. Estar no mundo, sem se perder no mundo. Ser flexível, sem se fragmentar. Ter empatia, sem se dissolver. Grandes artistas, líderes e pensadores só encontraram sua voz quando pararam de agradar. Quando deixaram de buscar aceitação e passaram a expressar sua verdade, mesmo que isso gerasse desconforto. Porque não existe potência real onde há autocensura permanente. O que nos torna únicos não é a perfeição. É a coragem de sermos inteiros, com todas as imperfeições que isso inclui. Talvez você esteja em um momento em que precise apenas observar. Observar uma escolha que repete, um hábito que persiste, uma concessão que já não faz sentido. Não para julgar, mas para entender. Entender que agradar foi, por muito tempo, uma estratégia de sobrevivência. Mas talvez agora já não seja mais. Talvez agora, o que você precisa não é repetir o papel que te ensinaram, mas começar a escrever um roteiro mais fiel a quem você realmente é. Ser inteiro não é abandonar os outros, é voltar a incluir a si mesmo, e nesse processo, algumas conexões se desfazem, outras se transformam. Mas o que permanece, depois da individuação, é algo que ninguém pode tirar: a paz silenciosa de finalmente estar em casa, dentro de si. A vida muda quando você deixa de buscar validação no olhar dos outros e começa a escutar a própria voz. Uma voz que por muito tempo foi abafada. Pelas expectativas da família, pelos padrões da sociedade, pelos medos que você aprendeu a cultivar em silêncio. Mas essa voz ainda está aí, e ela não quer que você se isole do mundo. Ela quer que você pare de se perder dentro dele. Viktor Frankl dizia que quem tem um sentido interno não se perde no olhar externo, porque o sentido é bússola, é chão, é raiz. Quando você vive a partir do próprio centro, até o caos ao redor perde o poder de te desequilibrar. Você pode até ser criticado, rejeitado, incompreendido, mas mesmo assim, permanece em si. Porque há algo mais forte te sustentando do que a necessidade de aprovação. A psicologia positiva, quando compreendida com profundidade, não se trata de fingir alegria, mas de se reconectar com a verdade do que se sente. E a autenticidade, ao contrário do que muitos pensam, não afasta. Ela aproxima, não de todos, mas dos certos. Porque quem é inteiro atrai conexões reais. Não porque tenta agradar, mas porque transmite verdade. A neurociência também confirma: viver com autenticidade reduz ansiedade, fortalece vínculos e aumenta a sensação de propósito. Porque quando você deixa de usar energia para se moldar, sobra energia para criar, para sentir, para viver com mais presença. A coerência entre o que se sente e o que se expressa gera uma paz que não se compra,
uma leveza que não depende de circunstância. Agradar os outros pode até parecer seguro, mas viver agradando é como ser um camaleão em constante mudança, tentando sobreviver no ambiente do outro. Já viver a própria verdade é como uma árvore que finca raízes no chão da própria alma e floresce, mesmo que leve tempo, mesmo que nem todos percebam. Ser fiel a si não é um grito de arrogância, é um gesto silencioso de respeito. Respeito por tudo o que você já suportou, por tudo o que você calou, por tudo o que você sacrificou tentando ser aceito, e que agora começa a pedir para voltar, não como revolta, mas como retorno, o retorno para o centro, o lugar onde você não precisa mais provar nada, porque simplesmente é. Camus dizia que a vida é absurda, mas só ganha sentido quando ousamos escolher por nós mesmos. E talvez esse seja o maior desafio de quem passou anos tentando agradar. Lembrar que é possível escolher. Que é possível parar de se moldar a cada olhar, a cada expectativa, a cada silêncio que cobra. Que é possível, sim, romper com o papel que te deram e escrever um novo a partir do que você sente, e não do que esperam. Carl Jung lembraria que o processo de individuação não é sobre se tornar alguém ideal, aceito ou perfeito. É sobre reconciliar-se com tudo o que foi deixado para trás, com a raiva engolida, com os desejos sufocados, com a criança que se calou para manter a harmonia. E principalmente com a parte de você que nunca deixou de existir, apenas estava escondida atrás da máscara. Nietzsche já dizia: só quem rompe as expectativas alheias descobre sua verdadeira potência. E romper não significa agredir. Significa retirar lentamente os grilhões da dependência emocional. Significa deixar de buscar lá fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Significa, enfim, sair do papel de quem agrada, para entrar no papel de quem vive. Agradar a todos é, no fundo, se perder de si mesmo. E por mais sutil que essa perda seja, ela cobra um preço alto. A sensação de que você está sempre rodeado, mas nunca realmente visto. Sempre presente, mas nunca plenamente inteiro. A provocação final não é um julgamento, é um convite à lucidez. E se a sua maior traição não for decepcionar os outros, mas continuar se decepcionando em silêncio, dia após dia, só para não decepcionar ninguém? Talvez agora seja a hora de escolher, e que essa escolha, pela primeira vez, seja por você, sem culpa, sem justificativa, apenas por respeito, por verdade, por inteireza.